Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou falar para vocês sobre uma função básica muito legal no Photoshop que é as linhas guia. A linha guia ajuda você dentro do Photoshop a alinhar elementos de uma forma visual, ou seja, você vai conseguir colocar uma linha mostrando onde é a base, por exemplo, de um elemento e aí você consegue encaixar os outros elementos naquela base e aí isso facilita bastante para vocês na hora de criar aí dentro de um layout. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ativar as linhas guia no Photoshop é ativar as rollers, que são umas réguas que aparecem aqui do lado. Para fazer isso é só pressionar Ctrl R, você vai ver que aparece uma régua aqui em cima, uma régua aqui embaixo, ou, vou desativar aqui, você entra em View e aí você vai aqui na opção Rollers. E aí você tem uma reguinha aqui em cima e uma reguinha aqui embaixo. Você pode ver que o zero ele é perfeito aqui no começo do seu documento, o zero aqui da horizontal também, e o zero da vertical aqui. Com essas réguas habilitadas, o que eu vou fazer para adicionar uma linha guia? Eu vou clicar aqui em cima dessa régua e vou arrastar com o botão pressionado, e aí você vai ver que tem uma linha aqui andando comigo, e aí eu posso posicionar ela onde eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro do P. E aí eu vou colocar uma outra linha aqui horizontal. E aí vocês vão notar que quando vocês estiverem trabalhando com as linhas guia, que elas grudam nos elementos. Ela está grudando aqui bem na pontinha do T. E por que isso acontece? Isso é uma facilidade que o Photoshop coloca para os designers, que é para você não ter que ficar acertando isso aqui na mão. Assim que a linha guia sentir que existe um elemento, ela gruda para facilitar o seu trabalho. Então você colocou aqui, você sabe que está no ponto exato onde esse T aqui termina. Outras coisas que você pode fazer com a linha guia é entrar aqui em View e aí você tem algumas opções aqui de Lock Guide para você trancar a guia. Você pode eliminar todas as linhas guia clicando aqui em Clear Guide e aí você retira todas. Eu vou colocar aqui uma nova aqui. E eu vou mostrar outra opção também para você retirar a linha guia. Mas na verdade você só vai retirar a visibilidade dela. Imagina que vocês estejam trabalhando e o trabalho de vocês já tenha muitas linhas. E isso está atrapalhando um pouco a visualização do layout. É bem comum isso acontecer. E aí você não quer perder essas linhas. Você só quer desativá-las por um momento e depois você quer retornar com as linhas novamente. Para fazer isso, você pressiona Ctrl H ou Command H e aí você retira as linhas guia. Pressiona Ctrl H, Command H novamente, você volta com elas. Aqui ainda no menu de View, você tem uma outra opção, que é uma opção um pouco mais detalhada, que é essa New Guide. Se você clicar em New Guide, vai abrir essa caixinha aqui. E o que essa caixinha está dizendo para a gente? Ela está dando a opção da gente posicionar a nossa linha guia baseada em centímetros, milímetros, porcentagem, qualquer tipo de medida que a gente quiser usar. E aí a gente escolhe a opção vertical ou horizontal. Um bom exemplo disso imagina que eu queira... Eu vou fechar essa caixa aqui só para eliminar essas linhas que estão aqui, para dar esse exemplo de uma forma mais clara. Eu vou entrar aqui em New Guide. Imagina que eu queira encontrar o centro desse documento, o centro exato desse documento, porque eu vou criar alguma coisa que parta daquele centro. Como que eu poderia fazer? Eu poderia colocar uma linha guia que divida esse documento em 50% na vertical, 50% na horizontal, onde as linhas se encontrarem é o ponto central do documento. Tá, mas como que eu faço isso baseado em centímetro? Bom, em centímetro vai ser bem difícil, porque aí a gente vai ter que pegar o tamanho total do documento, calcular, dividir por 2. Mas o que a gente pode fazer é colocar aqui 50% vertical, dá OK. Ele já inseriu aqui a linha guia, 50% vertical, ele está no centro exato do documento. A gente repete a operação, New Guide, clico em horizontal, 50%, OK. E aí eu sei que aqui é o centro do meu documento, o centro exato do meu documento. Então se eu quiser inserir
um círculo, um gradiente aqui, eu posso ir partir daqui para cá. E isso não sai, essas linhas guia, elas não saem na impressão. Portanto, vocês podem colocar quantas linhas vocês quiserem e mandar imprimir, que elas não sairão na impressão final. Eu estou pressionando Ctrl H para tirar a visibilidade, a sua impressão vai sair desse jeito, se você enviar. Outras coisas também, essa opção Snap. Como eu disse para vocês, a linha guia ela gruda nos elementos, porque essa opção Snap está ligada. O Snap, se eu usar, por exemplo, aqui está dizendo onde que o Snap funciona. Então você tem todas essas opções esticadas, e se você quiser retirar essa função, ou você retira o Snap aqui, você clica, só que aí você retira a função desse Snap de todas essas opções aqui. Mas se você quiser desligar só uma das opções, então você deixa o Snap ligado, entra aqui Snap To, e aí você desliga só o que você quiser. Se você usar, por exemplo, um grid aqui dentro do Photoshop, a linha guia ela vai grudando no grid, e às vezes isso atrapalha um pouco. Então, se você quiser ter um controle mais preciso de onde você vai colocar a sua linha guia, é bem legal você desligar o Snap ou desligar aqui individualmente as opções onde ele vai grudar. Basicamente, a linha guia é isso e ela te ajuda muito em muitos trabalhos onde você precisa ter uma certa delimitação, por exemplo, colocando margens ou colocando elementos no mesmo nível. E espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima, galera.